Olá, bem-vindos ao canal Audiobook Palavra da Bíblia. Eu sou Sidney Agenor e hoje vamos juntos à leitura de um sermão de Charles Haddon Spurgeon, intitulado como Amado, mas Aflito, pregado diante de uma pública de senhoras inválidas. Senhor, eis que aquele a quem tu amas está doente. João capítulo 11, versículo 3. Aquele discípulo a quem Jesus amava não hesitava em registrar que Jesus também amava Lázaro. Não há ciúmes entre aqueles que são escolhidos pelo bem-amado. Jesus amava Maria, Marta e Lázaro. É uma alegria quando uma família inteira vive no amor de Jesus. Eles eram um trio favorecido e, no entanto, assim como a serpente entrou no paraíso, a tristeza entrou em sua tranquila casa em Betânia. Lázaro estava doente. Todos sentiam que, se Jesus estivesse lá, a doença fugiria à sua presença. O que deveriam fazer então, se não informá-lo de sua provação? Lázaro estava à beira da morte, e então suas ternas irmãs imediatamente relataram o fato a Jesus, dizendo: Senhor, eis que aquele a quem tu amas está doente. Muitas vezes, desde então, essa mensagem foi enviada a nosso Senhor, pois em muitos casos ele escolheu seu povo na fornalha da aflição. Do Mestre é dito: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. E, portanto, não é nada extraordinário que os membros sejam, neste aspecto, conformados à sua cabeça. Primeiro, observe, então, um fato mencionado no texto. Senhor, eis que aquele a quem ama está enfermo. As irmãs ficaram um tanto surpresas com o fato de ser assim, pois a palavra eis explica certa surpresa. Nós o amamos e queremos curá-lo imediatamente. Tu o amas e ele continua doente. Podes curá-lo com uma palavra. Por que então está doente o teu amado? Você, caro amigo doente, não se perguntou muitas vezes como sua doença dolorosa ou persistente poderia ser consistente com o fato de você ter sido escolhido, chamado e feito um com Cristo? Ouso dizer que isso o deixou muito perplexo, mas, na verdade, não é de forma alguma estranho, mas algo esperado. Não precisamos nos surpreender que o homem a quem o Senhor ama esteja doente, pois ele é apenas um homem. O amor de Jesus não nos separa das necessidades e enfermidades comuns da vida humana. Homens de Deus ainda são homens. A aliança da graça não é uma carta de isenção de tuberculose, reumatismo ou asma. Os males corporais que nos sobrevêm por causa da nossa carne nos acompanharão até o túmulo, pois Paulo diz: nós, os que estamos neste corpo, gememos. Aqueles a quem o Senhor ama são os mais propensos a adoecer, visto que estão sob uma disciplina peculiar. Está escrito: o Senhor corrige o que ama e açoita todo filho a quem recebe. A aflição de algum tipo é uma das marcas do filho legítimo de Deus, e frequentemente acontece que a provação assume a forma de doença. Deveríamos, portanto, nos maravilhar por termos que nos revezar no quarto do doente? Se Jó, Davi e Ezequias devem sofrer, cada um por si, quem somos nós para ficarmos admirados por estarmos doentes? Também não é notável que estejamos doentes se refletirmos sobre o grande benefício que muitas vezes flui disso para nós. Não sei que melhora peculiar pode ter sido operada em Lázaro, mas muitos discípulos de Jesus teriam sido de pouca utilidade se não tivessem sido afligidos. Homens fortes tendem a ser rudes, imperiosos e insensíveis, e, portanto, precisam ser lançados na fornalha e derretidos. Conheci mulheres cristãs que jamais teriam sido tão gentis, ternas, sábias, experientes e santas,
se não tivessem sido amolecidas pela dor física. Há frutos no jardim de Deus, assim como no dos homens, que nunca amadurecem até serem machucados. Moças que tendem a ser volúveis, convencidas ou tagarelas, são frequentemente treinadas para serem cheias de doçura e luz por meio de doenças após doenças, pelas quais são ensinadas a sentar-se aos pés de Jesus. Muitas puderam dizer, como o salmista: foi bom para mim ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Por esta razão, mesmo aqueles que são altamente favorecidos e abençoados entre as mulheres podem sentir uma espada ultrapassando seus corações. Muitas vezes, esta doença dos amados do Senhor é para o bem de outros. Foi permitido a Lázaro adoecer e morrer para que por sua morte e ressurreição os apóstolos pudessem ser beneficiados. Sua doença foi para a glória de Deus. Ao longo destes 1900 anos que se seguiram à doença de Lázaro, todos os crentes têm tirado proveito dela, e esta tarde estamos todos melhor porque ele definhou e morreu. A igreja e o mundo podem obter imensa vantagem através das tristezas dos homens bons. Os descuidados podem ser despertados, os duvidosos podem ser convencidos, os ímpios podem ser convertidos, os enlutados podem ser consolados através do nosso testemunho na doença. E se assim for, desejaríamos evitar a dor e a fraqueza? Não estamos totalmente dispostos a que nossos amigos digam de nós também: Senhor, eis que está doente aquele a quem amas? Nosso texto, porém, não apenas registra um fato, mas menciona um relato desse fato. As irmãs enviaram mensagens a Jesus. Mantenhamos uma correspondência constante com o nosso Senhor sobre tudo. Cante um hino a Jesus quando seu coração estiver fraco. Conte tudo a Jesus, conforto ou reclamação. Jesus sabe tudo sobre nós, mas é um grande alívio derramar nossos corações diante dele. Quando os discípulos de João Batista, de coração partido, viram seu líder decapitado, tomaram o corpo, foram e contaram a Jesus. Não poderiam ter feito melhor. Em qualquer dificuldade, envie uma mensagem a Jesus e não guarde sua miséria para si mesmo. No caso dele, não há necessidade de reserva, não há medo de que ele o trate com orgulho frio, indiferença implacável ou traição cruel. Ele é um confidente que nunca pode nos trair, um amigo que nunca nos rejeitará. Há uma esperança justa em contar a Jesus de que ele certamente nos apoiará. Se você for a Jesus e perguntar: Senhor gracioso, por que estou doente? Pensei que era útil enquanto estava com saúde e agora não posso fazer nada. Por que isso acontece? Ele pode ter o prazer de lhe mostrar o porquê, ou se não, ele o tornará disposto a suportar a vontade dele com paciência, sem saber o porquê. Ele pode trazer a sua verdade à sua mente para animá-lo, ou fortalecer o seu coração com a sua presença, ou enviar-lhe confortos inesperados e fazer com que você se glorie em suas aflições. Povos, derramai diante dele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Não foi em vão que Maria e Marta mandaram chamar Jesus, e não foi em vão que alguém buscou a sua face. Lembrem-se também de que Jesus pode conceder cura. Não seria sábio viver por uma suposta fé e rejeitar o médico e seus remédios, assim como não dispensar o açougueiro e o alfaiate e esperar ser alimentado e vestido pela fé. Mas isso seria muito melhor do que esquecer completamente o Senhor e confiar apenas no homem. A cura para o corpo e a alma deve ser buscada em Deus. Fazemos uso de remédios, mas estes não podem fazer nada sem o Senhor, que sara todas as nossas enfermidades. Podemos contar a Jesus sobre nossas dores e sofrimentos, declínios graduais e tosses secas.
Algumas pessoas têm medo de recorrer a Deus sobre sua saúde, oram pelo perdão dos pecados, mas não ousam pedir ao Senhor que remova uma dor de cabeça. E, no entanto, certamente, se os cabelos fora de nossa cabeça são todos contados por Deus, não é muito mais condescência da parte dele aliviar as pulsações e pressões dentro da cabeça? Nossas grandes coisas devem ser muito pequenas para o grande Deus, e nossas pequenas coisas não podem ser muito menores. É uma prova da grandeza da mente de Deus que, enquanto governa os céus e a terra, ele não esteja tão absorvido por essas grandes preocupações a ponto de se esquecer da menor dor ou necessidade de qualquer um de seus pobres filhos. Podemos ir a ele sobre nossa falta de ar, pois ele primeiro nos deu pulmões e vida. Podemos falar-lhe sobre o olho que se escurece e o ouvido que perde a audição, pois ele os criou. Podemos mencionar o joelho inchado, o dedo que se junta, a nuca dura e o pé torcido, pois ele fez todos esses nossos membros, redimiu-os a todos e os ressuscitará da sepultura. Vá imediatamente e diga: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem amas. Em terceiro lugar, observamos, no caso de Lázaro, um resultado que não deveríamos ter esperado. Sem dúvida, quando Maria e Marta mandaram avisar Jesus, esperavam ver Lázaro se recuperar assim que o mensageiro chegasse ao mestre, mas não ficaram satisfeitas. Por 2 dias, o Senhor permaneceu no mesmo lugar e só falou em ir para a Judéia quando soube que Lázaro estava morto. Isso nos ensina que Jesus pode ser informado de nossa angústia e ainda assim agir como se fosse indiferente a ela. Não devemos esperar que, em todos os casos, a oração por recuperação seja atendida, pois, se assim fosse, ninguém morreria se tivesse um filho, amigo ou conhecido para orar por ele. Em nossas orações pela vida dos amados filhos de Deus, não devemos esquecer que há uma oração que pode estar cruzando a nossa, pois Jesus ora: Pai, aqueles que me deste quero que, onde eu estiver, também aqueles que me destes esteja comigo, para que vejam a minha glória. Oramos para que permaneçam conosco, mas quando reconhecemos que Jesus os quer lá no alto, o que podemos fazer se não admitir sua reivindicação maior e dizer: não seja como eu quero, mas como tu queres? Em nosso próprio caso, podemos orar ao Senhor para nos ressuscitar e ainda assim, embora Ele nos ame, pode nos permitir piorar cada vez mais e finalmente morrer. Ezequias teve 15 anos de vida acrescentados, mas podemos não obter o adiantamento de um único dia. Nunca dê tanta importância à vida de alguém que lhe é querido, ou mesmo à sua própria vida, a ponto de se rebelar contra o Senhor. Se você se apegar à vida de alguém querido com muita firmeza, estará fazendo uma vara para as suas próprias costas. E se você amar demais a sua própria vida terrena, estará fazendo um travesseiro de espinhos para o seu leito de morte. Crianças são frequentemente ídolos, e nesses casos, seus amantes excessivamente ardentes são idólatras. Poderíamos muito bem fazer um Deus de barro e adorá-lo, como dizem os hindus, assim como adorar nossos semelhantes, pois o que são eles senão barro? Será o pó tão caro a nós a ponto de brigarmos com nosso Deus por causa dele? Se nosso Senhor nos deixar sofrer, não nos lamentemos. Ele deve fazer por nós o que for mais bondoso e melhor, pois nos ama mais do que nós mesmos. Ouvi você dizer: sim, Jesus permitiu que Lázaro morresse, mas o ressuscitou? Eu respondo: Ele é a ressurreição e a vida também para nós. Seja consolado com relação aos que partiram. Teu irmão ressuscitará, e todos nós, cuja esperança está em Jesus, participaremos da ressurreição de nosso Senhor. Não apenas nossas almas viverão, mas também nossos corpos serão ressuscitados incorruptíveis.
A sepultura servirá como um crisol, e este corpo vil não mais sairá vil. Alguns cristãos se alegram muito com a ideia de viver até a vinda do Senhor, escapando assim da morte. Confesso que não considero isso um grande ganho, pois, longe de ter qualquer preferência sobre os que dormem, aqueles que estiverem vivos e permanecerem na sua vinda perderão um ponto de comunhão. Não morrerão e ressuscitarão como o seu Senhor. Amados, todas as coisas são suas, e a morte é expressamente mencionada na lista. Portanto, não a temam, mas sim desejam a tarde para se despedir, a fim de que possam descansar com Deus. Encerrarei com uma pergunta. Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro. Jesus ama você de alguma forma especial? Infelizmente, muitos doentes não têm evidências de qualquer amor especial de Jesus por eles, pois nunca buscaram a sua face, nem confiaram nele. Jesus poderia dizer-lhes: nunca vos conheci, pois deram as costas ao seu sangue e à sua cruz. Responda, caro amigo, ao seu próprio coração esta pergunta: você ama Jesus? Se sim, você o ama porque ele o amou primeiro. Você confia nele? Se sim, essa sua fé é a prova de que ele o amou desde antes da fundação do mundo, pois a fé é o sinal pelo qual ele jura fidelidade à sua amada. Se Jesus o ama e você está doente, que o mundo inteiro veja como você glorifica a Deus em sua doença. Que amigos e enfermeiros vejam como os amados do Senhor são animados e consolados por Ele. Que a tua santa resignação os surpreenda e os faça admirar o teu amado, que é tão gracioso contigo, que te faz feliz na dor e alegra às portas da sepultura. Se a tua religião vale alguma coisa, ela deve te apoiar agora e compelir os descrentes a ver que aquele a quem o Senhor ama está em melhor situação quando está doente do que o ímpio quando está cheio de saúde e vigor. Se não sabes que Jesus te ama, falta-te a estrela mais brilhante que pode alegrar a noite da doença. Espero que não morras como agora e passe para o outro mundo sem desfrutar do amor de Jesus. Isso seria, de fato, uma calamidade terrível. Busca a sua face imediatamente e pode ser que a tua doença atual seja parte do caminho de amor pelo qual Jesus te conduzirá a si mesmo. Senhor, cura todos estes doentes na alma e no corpo. Amém.